Tenho um pequeno anúncio para vocês aqui, antes de começarmos nossas perguntas. Mais uma vez, obrigado por virem. Sou Tammy Bruce, obviamente, a porta-voz do Departamento de Estado. Muito obrigada por estarem aqui. Como o secretário Rubio disse, George Glassman está livre. George Schorchel foi detido injustamente no Afeganistão por 2 anos e meio. Ele chegou à base conjunta Andrews mais cedo hoje, onde foi recebido por sua esposa e um pequeno grupo de boas-vindas. Ryan Corbett. O que é isso? Que havia sido mantido, na mesma cela que George no Afeganistão, estava lá com sua esposa, Anna. Após uma breve cerimônia, George e Alexandra voaram para outro local nos Estados Unidos para descansar e se recuperar. Somos gratos pelo apoio do governo do Catar em trazer George para casa. Os Emirados Árabes Unidos também desempenharam um papel em facilitar as discussões iniciais. Continuamos profundamente preocupados com o bem-estar de Mahmoud Habib e outros americanos ainda detidos no Afeganistão. A segurança e proteção dos americanos no exterior continuam sendo uma das maiores prioridades deste Departamento de Estado e estamos trabalhando incansavelmente para trazer os americanos de volta para casa. Além disso, pela primeira vez, os Estados Unidos estão sancionando uma refinaria chamada de Teapot, na China, por comprar milhões de barris de petróleo no valor de aproximadamente $500 bilhão. Também estamos sancionando várias outras entidades e embarcações na frota sombria do Irã por enviar milhões de barris de petróleo iraniano para a China. O comportamento do Irã em todo o mundo ameaça os interesses de segurança nacional. O presidente Trump reimpôs uma campanha de máxima pressão projetada para acabar com a ameaça nuclear do Irã, reduzir seu programa de mísseis balísticos e impedir que apoie grupos terroristas. A campanha de máxima pressão é projetada para reduzir as exportações de petróleo do Irã, que são usadas para financiar suas atividades desestabilizadoras a zero. Isso inclui exportações de petróleo para a China. Agora, também, sabemos que o presidente Trump nunca esqueceu ou parou de lutar por justiça após Sarah Root. Foi tragicamente assassinada em 2018 por um imigrante ilegal que estava dirigindo sob a influência e se tornou um fugitivo da justiça. Hoje, 9 anos após o falecimento de Sarah, na noite de sua formatura na faculdade, seus pais saberão que sua incansável defesa não foi em vão. Justiça e responsabilidade sob a administração Trump prevaleceram. Como o culpado pela morte de Sarah foi extraditado de Honduras para os Estados Unidos, para que ele possa enfrentar a justiça de uma vez por todas. Quero expressar, esta é a declaração do secretário, ele quer expressar sua gratidão ao governo hondurenho por sua cooperação nesta extradição. Então, essa é uma declaração que está registrada do secretário de Estado, Marco Rubio, sobre este excelente desdobramento dos eventos em relação a Sarah e à justiça. Agora, que seus pais e sua família poderão desfrutar. E eu gostaria de abrir para perguntas, pensando que você possa ter algumas. Sim, senhor. Eu só queria ter certeza de que ele estava assistindo e ouvindo Matt Lee. Na verdade, eu ia dizer que realmente não tenho nada para eu poderia. Eu poderia perceber psiquicamente, porque a página à sua frente, senhor, está em branco. Então, vamos fazer algo diferente. Voltaremos ao Matt para que ele possa se recuperar. Sim, senhor. Deixe-me pensar em usurpar. E vamos também fazer para as pessoas que estão assistindo em casa. Obviamente, meu quarto briefing, em algum momento, não continuarei numerando-os, mas muitas pessoas novas continuam assistindo a cada vez. E são os americanos querendo ter uma noção do o que está em suas mentes, o que estamos fazendo. E estou ansioso para fazer isso. Então, vamos lá. 2 perguntas para você. Sim, primeiramente eu espero que você esteja bem. Ontem, a interessante combinação de Elizabeth Warren e Joe Wilson enviou uma carta aos secretários Rubio e Besson, perguntando sobre a possível reversão no exterior. Sanções à Síria, incluindo sanções de investimento. O que leva à pergunta, onde o Departamento de Estado está agora em relação à Síria? É mais o estilo europeu de abrir um pouco os braços? É a visão de Israel de se manter afastado? É muito perigoso agora. Se você puder dar uma visão geral, seria ótimo. Posso te dar um pouco, com certeza. Não sei se uma visão geral completa ou não. Mas estamos monitorando as ações das autoridades interinas sírias, em geral, em várias questões. À medida que determinamos e pensamos sobre o futuro,
política para a Síria, também continuamos a pedir um governo inclusivo, liderado por civis, que possa garantir que as instituições nacionais sejam eficazes, responsivas e representativas. A apropriação local e o amplo apoio social são necessários para a estabilidade na Síria e na região, como a recente violência mortal na costa demonstrou. A estabilidade e prosperidade a longo prazo para o povo da Síria requer um governo que proteja todos os sírios igualmente. Em última análise, os Estados Unidos querem uma Síria que viva em paz com seus vizinhos, respeite os direitos humanos e proíbe terroristas de usar seu território como um refúgio seguro. Designs claros lá, parâmetros claros, fáceis de entender, e estamos observando para ver como eles se comportam e como eles reagem. Segunda pergunta para você. Eu assumo as relações entre o ZUA e a África do Sul, obviamente, não estão boas agora, após declarar o embaixador persona non grata. Um novo problema surgindo agora na presidência sul-africana, pressionando o Conselho da cidade de Joanesburgo para não avançar, com um esforço para renomear a rua onde o consulado reside em homenagem a um sequestrador palestino. Essa ação da presidência sul-africana é resultado de pressão direta do Departamento de Estado ou está sendo feita por vontade própria para tentar reparar relações? Bem, vimos as reportagens sobre o assunto e não comentamos sobre deliberações internas entre realmente qualquer cidade e seu governo, certamente a cidade de Joanesburgo e o governo, neste caso, da África do Sul. E talvez a África do Sul o encaminhe para Joanesburgo ou para a África do Sul para mais detalhes. Mas é isso que eu tenho para você. Eles se envolveram de alguma forma? Certo, Melly, quem ainda está? Ele está rolando? Ele não está. Estou tentando encontrar algo e não consigo. Bem-vindo ao meu mundo? Sim, Nádia. Duas perguntas. Sobre o Sudão. Primeiro, o exército assumiu o Palácio Presidencial. Você vê alguma mudança no terreno? E qual é a posição do ZIWO em relação a este desenvolvimento? E segundo, sobre Gaza, Israel está declarando que quer anexar Gaza, ou partes de Gaza, pelo menos. Há alguma nova iniciativa para trazê-los de volta à mesa de negociações para o cessar-fogo? Bem, primeiro sobre a sua primeira pergunta. A SAF, as Forças Armadas Sudanesas, retomaram o Palácio Presidencial em Khartoum. Os combates em andamento em Khartoum ressaltam ainda mais as consequências devastadoras do conflito para o povo do Sudão. E continuamos a instar as partes em conflito a cessarem as hostilidades e a facilitarem um movimento seguro e desimpedido de assistência humanitária vital. Então, estamos observando isso. Acho que o mundo deveria estar, grande parte, está observando essa situação. E isso parece ser um evento importante. Mas estamos observando e estamos cientes disso. Quanto a Gaza, veja, ainda estamos lidando com os esforços para ter um cessar-fogo que tivemos e foi rompido por cortesia do Hamas devido à sua falta de ação nos parâmetros do próprio cessar-fogo. Nós, claro, apoiamos nosso aliado Israel, como mencionei todos os dias, com prazer. E assim, certamente não vou comentar ou especular sobre outras hipóteses do que as pessoas acham que vai ou não vai acontecer. Acho que o principal objetivo é suprimentos humanitários, a natureza da violência cessando. Esse é o único foco da natureza de onde estamos neste momento. Eu não sei. Eu vou te responder, Said. Vamos continuar aqui. Esta é a sua última chance. Hoje deveria ser o prazo final para a revisão do visto que foi solicitada na ordem executiva. Há alguma indicação de que esse prazo pode ter sido realmente estendido? Você pode esclarecer isso? Posso te dizer que o prazo é agora, não hoje. Não posso te dar os detalhes, mas não espere. Que hoje seja um dia em que algo terá que ser divulgado, claro. O que sabemos é que... O que posso te dizer é que o Departamento de Estado está comprometido em proteger nossa nação e seus cidadãos, mantendo os mais altos padrões de segurança nacional e segurança pública, através do nosso processo de visto. Conforme estabelecido pela ordem executiva de Trump, que é o que iniciou essa dinâmica, o processo de adjudicação de vistos deve garantir que aqueles que vêm para o Sestwell, os viajantes estrangeiros não representem uma ameaça à segurança nacional e à segurança pública dos Estados Unidos. Isso foi, obviamente, uma grande discussão. Em Trost, 12 de setembro de 2001. E essa é uma questão que os americanos se importam e que a segurança da nação exige. O departamento, no entanto, não comenta sobre deliberações ou comunicações internas.
Na medida em que pelo menos posso te dizer que o prazo não é hoje. E então outra coisa que também é meio que uma coisa muito breve. Mas, você sabe, há um processo judicial em andamento. Tem sido o tema de bem, muita atenção sobre a EA. Ou para deportar. Bem, você obviamente sabe, eu não vou falar sobre nada que você vai me perguntar porque envolve um processo legal enquanto está em andamento. Mesmo hoje, bem, eu sei, mas diz que há discussões a nível de gabinete sobre o uso de uma autoridade de segredos de Estado para corresponder. Você sabe, e tudo bem, e você realmente tem que perguntar. E isso eu acho, para todos que estão assistindo e todos aqui. Eles estão aprendendo com você, infelizmente. Que sim. Absolutamente pergunte isso, faz parte disso. Americanos se perguntando o que é que vocês estão analisando. No que vocês estão se concentrando. Mas também aprendendo que quando você tem um processo dentro do sistema legal e também conversas diplomáticas, etc., há certas coisas sobre as quais eu não posso falar. E essa é uma delas. Obrigado, senhor. Andrea Mitchell. Muito obrigado, Tammy. O presidente reconheceu hoje que se houveram erros cometidos ao levar algumas pessoas para El Salvador nas identificações de pessoas, eles serão corrigidos. Um dos esforços ou a obrigação do Departamento de Estado é acompanhar algumas das reclamações das famílias, que seus parentes foram levados e não são membros de gangues e não têm um histórico violento, para acompanhar com El Salvador quais direitos as pessoas têm uma vez que são levadas para El Salvador e estão naquela prisão sob direitos humanos e sob os procedimentos do Departamento de Estado quando são levados sob a rubrica de segurança nacional? Bem, algumas coisas, é claro. Eu não falo pela Casa Branca ou pelo presidente. Ele fez alguns comentários excelentes mais cedo hoje, como você sabe, como você está mencionando. E eu acho que os comentários dele falam por si mesmos. Também não posso falar sobre os indivíduos que foram transportados ou sobre os mecanismos legais ou diplomáticos em relação ao seu status. Mas o que posso dizer é que nosso relacionamento com o presidente Bukele é excelente. Que esta não é uma situação onde não há comunicação ou relacionamento que não continue com El Salvador ou o presidente. E claro, este é um assunto no qual também continuamos a nos concentrar. Então, o que posso dizer é que se o presidente mencionou isso, acho que isso envia um sinal, se não mais, sobre seu compromisso e a natureza do que ele sabe e o que ele diz que vai fazer a respeito. E é aí que vamos deixar. Os EUA sentem alguma obrigação em termos de direitos humanos ou autoridade legal quando pessoas são levadas para outro país, para uma prisão, para acompanhar quais são as condições em que estão sendo mantidas? Bem, novamente, isso também é com o DHS. Não é da alçada do Departamento de Estado. Nesse tipo de estrutura, até mesmo a remoção de pessoas do país não é da alçada do Departamento de Estado. Essa é uma pergunta para o DHS. Mas certamente não é algo sobre o qual eu possa sequer especular ou não vou falar sobre a natureza do processo de El Salvador e como eles lidam com a natureza das pessoas que repatriaram sob a autoridade do secretário de Estado. Bem, isso foi implementado pelo Departamento de Segurança Interna. Então, sim. Agora, Jen, sim. Homera. Humera. Essa é a pergunta. Isso é, com toda a honestidade, e se eu estivesse na Broadway poderia ser uma situação diferente. É meio difícil de ver. Então você terá que me perdoar nesse sentido. Humira. Sim, obrigado, Tammy. Apenas alguns acompanhamentos das perguntas dos colegas e eu preciso tirar isso. Você ainda não perguntou sobre os comentários do ministro da Defesa Katz sobre a anexação. Eu só quero deixar claro. A administração Trump apoia Israel anexando ou mantendo permanentemente território em Gaza. E a administração está fazendo algo especificamente para, reabrir a fronteira para o fluxo de ajuda humanitária. Novamente, estamos em uma dinâmica onde há conversas diplomáticas acontecendo. Ainda estamos trabalhando para implementar cessar-fogos e lidando com questões e perguntas sobre o que pode acontecer no terreno quando ainda há hostilidades e ainda há conflito. Eu não vou falar ou adivinhar sobre o que o presidente vai fazer, o que ele está pensando. Não é meu lugar. E a boa notícia é que temos um presidente e um secretário de Estado, como mencionei algumas vezes, que não são homens tímidos, que você ouvirá deles e você ouve, cortesia das redes sociais, cortesia de declarações deste departamento ou da Casa Branca. Então, certamente, não é meu lugar.
queremos ter fatos sobre o assunto que eu possa declarar a vocês em relação às nossas posições. E eu acho, como mencionei a muitos de vocês, depois de mais de 25 anos falando em rádio e televisão, onde há suposições ou opiniões, não podemos fazer isso. E assim, sou claramente muito rigoroso nesse aspecto. Mais uma... Sim, senhor. Síria. Mais uma sobre a Síria. Ok, obrigado. E obrigado por essa declaração séria. E isso pode realmente ser a declaração mais clara. E é a primeira vez que a administração falou sobre a Síria. Então, meu acompanhamento é este. Posso mencionar, no entanto, no meio disso? É por causa de suas perguntas e a natureza dos seus interesses e a importância do que acho que incentivamos aqui. Quando se trata de, você sabe, a todos os tipos de países e cidades que estão nas notícias o tempo todo, mas coisas estão acontecendo em todo o mundo que nos afetam. E é esse tipo de era moderna e é empolgante poder buscar essas respostas e pelo menos fornecer algum insight. Então, desculpe, continue. Sim. Há uma grande expectativa por qualquer alívio de sanções que o Stamiwa poderia dar à Síria. Isso é algo que a administração está considerando? E o que seria necessário para conceder alívio de sanções à Síria? Você sabe, a dinâmica das sanções não mudou e não há planos para mudá-la neste momento. Mas então, as medidas existentes que sempre existiram permanecem. E eu entendo, porque essa é uma pergunta. Mas autorizamos a licença geral 24 para a Síria, que permite transações destinadas a ajudar a estabilizar a Síria. Então, não é um bloqueio total, mas as medidas anteriores permanecem, mas há a licença geral 24, novamente, que permite transações para ajudar a facilitar a estabilização dessa nação. Tudo bem? Sim, senhor. Você fala um pouco sobre a Síria. Eu estava me perguntando qual é a avaliação do Departamento de Estado sobre a nova Constituição síria que foi elaborada pela autoridade interina, cujo rascunho foi rejeitado por os grupos minoritários, e eles estão dizendo que isso provavelmente não concede direitos a esses grupos minoritários, como curdos e judeus. Uma coisa que posso dizer é que estamos acompanhando os desenvolvimentos que Ahmed al-Sharaa assinou. Acho que assinou uma chamada Declaração Constitucional e notamos preocupações expressas em torno da consolidação de poder por al-Sharaa. Continuamos a pedir, como mencionei na primeira parte da minha declaração, por uma narrativa inclusiva, um governo liderado por civis para garantir que as instituições nacionais sejam eficazes, responsivas, legítimas e representativas. E continuamos a observar as ações das autoridades interinas, para ver se elas garantem direitos e tratamento iguais para todos os sírios e preservam as liberdades individuais, conforme delineado na Declaração Constitucional. Então, continuamos a observar. E eu acho que isso revelará a natureza do que estamos lidando. Em suma, continuamos a apoiar o povo da Síria. E uma pergunta sobre o Irã. E você também falou sobre o Irã e que a política desta administração é muito clara. Desculpe, não estou aqui. Pode começar de novo, por favor? Sim, claro. Você falou sobre o Irã, e eu acho que a política desta administração em relação ao Irã é bastante clara. Mas os iranianos rejeitaram conversas diretas com vocês. Minha pergunta é quais outras opções estão na mesa quando se trata do Irã e de fazer com que o Irã não persiga a obtenção de armas nucleares? Bem, certamente. Sanções, como aplicamos, para dizer o mínimo. O comportamento do Irã, como sabemos, em todo o mundo ameaça os interesses nacionais do Ziwar. É por isso que o presidente Trump reimpôs a campanha de máxima, pressão destinada a acabar com a ameaça nuclear do Irã, reduzir seu programa de mísseis balísticos e impedi-lo de apoiar grupos terroristas. O presidente deixou claro que o Irã nunca pode ter uma arma nuclear. Portanto, isso inclui, novamente, as sanções às nações que estão ajudando nesse quadro, as sanções, novamente, a uma empresa em relação à China. E há várias coisas que podem ser feitas diplomaticamente. Esta administração tem sido muito eficaz nesse sentido, considerando sua posição em relação a
parar o comportamento maligno. E enquanto também acredita que as guerras têm que acabar para dizer o mínimo. Tudo bem, Said, você perguntou antes. Continue. Tami, só para dar seguimento à questão da anexação, porque é uma questão importante. Tem sido a posição americana, a posição oficial firme de não reocupar Gaza e definitivamente não a anexação. Então... Bem, e eu sei que você pergunta e eu aprecio sua paixão ao perguntar sobre a situação humanitária. É nisso que todos pensamos. Você sabe, pensamos sobre isso aqui no Departamento de Estado de uma certa maneira e você faz o seu. Mas, novamente, quando pensamos em rumores ou sugestões ou hipóteses eu acho que é importante. Coisas faladas na mídia não são uma base para meu comentário sobre se algo vai ou não acontecer. O que eu expressei para você, o que sabemos é o que é público e o que é a política desta administração, certamente. Que o secretário Rubio estava comprometido que ia acabar com o derramamento de sangue. Agora, então, há conversa sobre anexar coisas ou seja, se algo para aqueles de vocês que se importam com essas questões é uma distração passar pela natureza do que está acontecendo agora com a causa que é a atitude e as ações do Hamas. E enquanto você, então, temos que lidar com o que está continuando e não acontecendo por causa de suas escolhas, continuamos tentando parar isso. Então, é interessante que possamos continuar a manter em evidência... Senhor, só um minuto. Mantenha em nossas mentes a natureza do que está diante de nós, que ainda é parar a matança em massa de pessoas, o uso de outros indivíduos como escudos humanos, o caos geral que isso causa e o fato de que há maneiras de parar isso. E é nisso que estamos trabalhando agora. Mas outros talvez querem que sempre falemos sobre outra coisa, para distrair as pessoas sobre essa questão. Então você para de olhar para o que é a coisa que precisamos lidar imediatamente. E eu olho para a administração Trump e para o secretário Rubio como exemplos de manter o foco no objetivo e trabalhando metodicamente neste momento para nos levar aonde precisamos ir. Quase. Lá. Sim. Bem, vamos. Sim, vá em frente. Então, se você quiser permanecer na região, por exemplo... Bem, é nosso? Bem, obrigado. Ficamos na região. Sim. Apenas me diga, você mencionou que seu objetivo é parar a guerra, deixar a ajuda humanitária, entrar em Gaza, e este é, acredito, o objetivo de todos os outros. Mas, de acordo com a ONU, Israel parou a ajuda de passar pela passagem há 20 dias consecutivos. Este é o período mais longo desde 7 de outubro, e isso aconteceu antes da renovação. Ataques aéreos agora, então não houve operações militares. Você sente que isso é uma punição coletiva para os palestinos em Gaza, para forçar o Hamas a fazer algumas concessões? E isso é aceitável? Bem, quando você me pergunta se eu sinto algo, obviamente não vou entrar em um solilóquio sobre o que sinto. O que posso te dizer é, também não vou falar sobre. Eu acho que isso é um bom hipotético ou um relatório separado do que aconteceu com Israel. Você precisaria perguntar ao governo israelense se algo ocorreu que você acredita que ocorreu ou quer esclarecimento. Eu não falo pelo governo israelense ou pelo seu primeiro-ministro. Eu falo pelo Departamento de Estado dos eu sei que tem interesse nisso. Mas você está fazendo uma pergunta que provavelmente poderíamos discutir durante o jantar. Mas essa não é uma pergunta para este pódio ou para o que estamos discutindo aqui. O que sabemos há certas coisas que são fatos da questão. É que o Hamas colocou Israel e o mundo e o povo de Gaza nesta posição por causa da loucura, da selvageria que eles decidiram que seria uma boa coisa a fazer. Eu não sei o que eles pensaram que ocorreria, mas talvez não seja o que ocorreu, que é uma unidade ao redor do mundo depois que vimos aquela atrocidade em 7 de outubro. O que também fizemos. Para todos os afetados como uma questão global. Certamente primeiro o povo de Gaza, os israelenses, etc. Mas como um esforço global unificado é parar a carnificina. É um moedor de carne. São pessoas sendo usadas por outros que simplesmente parecem certamente. Não estão focados na paz no final. É o Hamas que precisa ser questionado sobre por que isso continua, porque essa tem sido a escolha deles.
Houve elementos que foram acordados, outros passos que as pessoas, o mundo se uniu para facilitar, aos quais os Estados Unidos estavam comprometidos e ainda está. Eles ainda abandonaram isso. A Dona Alexander, quando falamos sobre reféns que foram libertados ou assassinos de americanos que foram extraditados, há um americano que ainda está sendo mantido, os corpos dos mortos sendo mantidos. Isso é o que está diante de nós. Isso é o que precisa ser interrompido. E é isso que estamos comprometidos a fazer. Sim, senhor. Minha pergunta, com os óculos ali atrás. Não, o cavaleiro à sua frente, senhor. Sim? Então, obrigado. Daniele Compatangelo para o Italiano alla 7. Sim. Então, uma pergunta ainda sobre a reunião. Se você confirma a reunião com os israelenses e os americanos na próxima semana aqui no Departamento de Estado e na Casa Branca, e se sim, sobre o Irã, vai ser. Isso é de um relatório no Axios. Então, se for verdade, você pode nos dizer, pode nos dar uma frase de encerramento agradável? Sim. Você pode nos dar alguma ideia do que vamos ver? Novamente, não posso dizer o que vai acontecer na Casa Branca. E não vou confirmar nenhuma reunião a esse respeito. Tudo bem. Agora você está certo. Certo, isso é bom. Sobre isso, na segunda-feira, terá passado quase uma semana. Desde que houve o anúncio sobre a interrupção de fundos para emissoras da USAGM, como a Voice of America, e outros beneficiários. Como senador, o secretário Rádio apoiou o ZEUA, a transmissão beneficiária da Rádio Free Asia. Ele a protegeu de corte no passado. Ele quer reviver o financiamento para a Rádio Free Asia, que transmite para países como China, Camboja e Vietnã. E ele está ciente de que, devido à interrupção do financiamento, vários jornalistas que trabalham para a Radio Free Asia estão potencialmente podem enfrentar deportação de volta para países como China e Vietnã, onde podem enfrentar prisão como consequência da repressão. Trabalho de reportagem que eles fizeram para o ZEUA. Governo, ao trabalhar para este veículo, você tem algum comentário? Bem, eu realmente tinha essa pergunta e enviei a pergunta ao secretário. É algo que estou acompanhando também. Tem sido uma história, compreensivelmente. Você está interessado nas respostas para isso. Então, estou indo diretamente a ele. Ele é um cara ocupado, mas vou continuar a buscar isso dele. O que posso te dizer também, no entanto, é que estamos reduzindo claramente. Ele foi eleito em grande parte para reduzir a burocracia federal, certo? É sobre desperdício e fraude, má gestão. Isso é algo que precisa acontecer. E em qualquer dinâmica haverá ações e decisões difíceis que precisam ser tomadas. Muitos de nós, pessoalmente, também temos que passar por isso quando estamos analisando um orçamento. O presidente continua a tomar medidas para garantir que todo o governo dos Estados Unidos, incluindo as agências do Poder Executivo, estejam alinhados com as prioridades políticas da administração. E eu já disse antes, e tenho que continuar dizendo que muitas coisas são fluidas. E é bom que você esteja aqui, e por isso agora estamos fazendo isso, sabe? 3 dias por semana. Mas também quando abordamos a questão, como perguntei sobre a questão dos vistos, há pessoas que estão relatando certas coisas. E, como em qualquer situação, se você está nos Estados Unidos e tem que sair, você também pode solicitar asilo. Se você está em uma situação onde acredita que retornar ao seu país de origem o coloca em risco significativo, temos claramente procedimentos onde você pode solicitar asilo, e isso é certamente se alguém está vindo daquele local de trabalho ou de alguma outra situação. Isso é algo que as pessoas podem fazer. Se você tem um visto e cada situação é diferente, é por isso que não. Não discutimos dinâmicas de visto individuais, mas se alguém está aqui e é um visto de trabalho e o emprego deles terminou. Há um período de tempo. É como qualquer outra dinâmica de visto para qualquer pessoa que possui um visto. E você pode aprender sobre isso em State.gov. Você pode conversar há uma série de pessoas que podem ajudá-lo. E se você está aqui com um visto de trabalho, provavelmente foi um procedimento complicado, semi-complicado. E assim você está ciente dessas coisas. E então é isso. É óbvio, para qualquer pessoa nessa situação, especialmente para aqueles preocupados com a natureza da denúncia ou uma dinâmica onde estão preocupados em retornar. Existem opções, assim. E isso, novamente, é uma situação muito básica para todos, nessa situação. Sim, senhor. Vou seguir com o Irã rapidamente.
depois passar para a Ucrânia. Por favor, me permita. Você começou a destacar algumas das ferramentas no seu kit de ferramentas sobre sanções ao Irã, parte de uma seção específica da lei. É a lei do país que é chamada de Lei Massa, o que exige que a administração mire a liderança iraniana por suas graves violações dos direitos humanos. Esta administração está disposta a implementar o Massa? Esta administração, o quê? Disposta a implementar o ato? Bem, novamente, eu não estou. Isso exigiria que eu soubesse quais são seus pensamentos ou discutisse quais são as considerações diplomáticas, questões sobre as quais eu não posso, certamente não vou especular. Isso é hipotético na maior parte, e eu não posso fazer isso. Obrigado. Muito rapidamente, Tammy. Sobre a Ucrânia, Espere, você vai parar e talvez o microfone dele possa subir. Começar de novo. Sim, talvez um pouco mais devagar também. Absolutamente. Eu estava esperando que você pudesse nos atualizar sobre. A delegação está indo para a Arábia Saudita para discutir a Ucrânia. Michael Anton deste prédio faz parte da equipe. Mas alguém que você poderia certificar-se, por favor. E também alguma reação ao ataque noturno na Ucrânia? Bem, eu não vou falar sobre os indivíduos específicos nas equipes. Tudo bem. São altos funcionários. Não são os principais, mas é isso que temos. Acho que é inapropriado discutir certamente o pessoal. Muito menos altos funcionários que possam estar em uma equipe de negociação. Sim, é uma dinâmica, da qual claramente obteremos os resultados. Veremos os detalhes. E então, podemos fazer algumas avaliações sobre talvez quem esteve envolvido e para onde vamos a seguir. Tudo bem agora, no final da fila aqui? Sim, senhora, vá em frente. Minha pergunta é sobre a oposição. Afeganistão. Após 4 anos, pela primeira vez, um delegado americano viajou para Cabul ontem e discutiu com o líder sênior do Talibã. Minha pergunta é, isso significa uma nova abordagem diplomática dos Estados Unidos em relação ao Talibã? E você pode esclarecer, além da libertação do refém americano, quais outros tópicos foram discutidos nesta reunião M com o Talibã? Bem, eu não estava na reunião com o Talibã. Mesmo que estivesse, eu não daria nenhum detalhe se houvesse. Certamente essas são considerações diplomáticas. E temos o principal resultado final, que eu acho que é a estrela do norte deste quadro, é que um americano está em casa. Então, é disso que temos que nos importar. Enquanto isso, eu acho que, você sabe, há uma série geral de questões com as quais estamos lidando, mas eu continuo encorajando você a pensar sobre a natureza dos assuntos que estão à nossa frente, nos quais estamos trabalhando, que são etapas em processos mais longos, para não apenas manter os americanos seguros e trazer os americanos para casa, mas para mudar a condição do mundo que está à nossa frente. Tudo bem? Lá no fundo. Senhor, a camisa branca. Sim, por favor. Obrigado. Voltando à questão da Voice of America e, da mídia de engajamento global, o Departamento de Estado foi muito ativo no combate à desinformação, especialmente através do Centro de Engajamento Global. Eles foram muito importantes em revelar. Russo. Campanhas de desinformação do Estado, combate a portais e outros na administração anterior. Eu queria perguntar se o Centro de Engajamento Global ainda está ativo. Quão preocupado você está com RT, Sputnik News, tudo isso? Veículos de desinformação russos serão agora combatidos sem mídia estatal americana, para contrapor suas narrativas? E o que eles têm feito nos últimos anos? Bem, isso é um exagero aqui, e eu mencionei isso na quarta-feira, que temos muitas estruturas e sistemas muito familiares que estão mudando. E isso não significa que o trabalho pare. Significa que os esforços e o alcance e o engajamento talvez pareçam diferentes. Mas nossos valores, Ursula Warren e o que tem informado os Estados Unidos da América desde o primeiro dia, através de todo esse tempo, não mudou. E é por isso que continuamos sendo o maior e mais forte país do mundo. Podemos ter essas conversas, mas enquanto estamos no processo de mudança. Dessa forma, é a mudança de uma estrutura administrativa em relação aos dólares dos contribuintes. Enquanto avaliamos o dinheiro que estamos gastando, está alinhado com os valores, com a agenda da administração Trump, que o povo americano votou esmagadoramente para realizar. E isso não significa destruir tudo. Significa olhar para como podemos melhorar o que precisa ser mudado,
o que precisa ser reformado para que possamos gastar dinheiro de uma maneira mais inteligente e eficiente. Então, sim, certas entidades, certos edifícios serão alojados de forma diferente. Certas atitudes talvez mudem, mas os objetivos, a atitude e os valores dos Estados Unidos não apenas não mudaram, como foram destacados pela eleição de Donald Trump, um homem que trouxe de volta a noção de que nenhum americano deve ser esquecido, que não deve haver homem ou mulher esquecidos, que temos uma responsabilidade com o mundo, mas não em participar e facilitar guerras, em fazer coisas de uma maneira nova e diferente. E isso inclui dentro da estrutura deste governo e como aplicamos nossos valores. Então, eu argumentaria que isso não é um recuo sobre. Pelo contrário, esta é uma preparação para continuar o trabalho de uma maneira mais inteligente e forte. Você poderia nos explicar a coreografia deste fim de semana, nessas conversas técnicas? Vai durar vários dias? Como estão dividindo entre os dois países diferentes? E então terei uma pergunta de acompanhamento sobre o Talibã. Sim, eu mantenho isso muito próximo. Tudo isso é muito sério. E por isso eu não vou responder aos detalhes de como isso está se desenrolando. Quando isso estiver completo, eu vou buscar a natureza de obter algumas respostas e os detalhes disso para você. E eu realmente acredito que uma coisa que posso dizer é que, como tudo com o presidente Trump e o secretário Rubio, as coisas acontecem rapidamente. Então eu suspeito que teremos respostas sobre isso muito em breve. Obrigado. E então, em termos apenas do Talibã, e essa foi uma reunião em comum, não foi apenas Adam Bowler, que estava encarregado de tirar reféns, mas ele foi acompanhado por Zalmay Khalilzad. Ele tem um papel formal dentro da administração Trump, e o bilionário palestino-americano Bashar al-Masri também estava lá. Você pode esclarecer os papéis de ambos? Sim. Não há ninguém com um papel oficial no governo. O cavalheiro que você mencionou, isso certamente não é uma negociação. Não houve. Troca feita. Não foi dado nada para realizar isso. Na verdade, outros reféns do Afeganistão foram libertados no dia da posse de Trump. Então, um pouco depois do meio-dia do dia 20. Então, eu acho que isso além de enviados excelentes que sabem como lidar com essa situação, também é o impacto de uma América forte, liderado por um homem que é conhecido por fazer o que precisa para cumprir sua missão. E isso eu acho, muitas vezes uma situação incomum. Então, espero que isso responda à sua pergunta. Por que eles estavam lá se não têm um cargo oficial? Bem, não posso especular sobre isso. Isso é algo, no entanto, em algum momento. Mas certamente não estou em posição de especular sobre por que eles estavam. Sim, senhora, o casaco branco. E então como isso será tudo por hoje. Claro, após a prisão do prefeito de Istambul, Imamoglu, esta semana, há indicações de que o governo turco está agora cancelando a última convenção do principal partido de oposição e nomeará um administrador para a principal oposição. O que é o EUA? Qual é a reação do governo a isso? Porque há relatórios de opinião mencionando que esta operação ocorreu logo após a ligação telefônica entre o presidente Trump e Erdogan. Isso ainda é uma questão de processo legal interno, na sua opinião? Qual é o seu veículo de comunicação mesmo, a propósito? Ótimo. Seja bem-vindo a bordo. Bem, posso lhe dizer algumas coisas. Primeiro, estamos acompanhando os eventos na Turquia, como você pode imaginar, incluindo a detenção relatada do prefeito de Istambul e um grande número de funcionários municipais, jornalistas e outras pessoas. Recomendamos que você procure o governo da Turquia para comentários sobre questões judiciais internas. E, claro, vale a pena reiterar que é importante que a Turquia proteja as liberdades e os direitos humanos de todos os seus cidadãos em conformidade com a Constituição do país. E em linha com nossos valores compartilhados e tradições democráticas. Acusações de corrupção que o prefeito está enfrentando, é claro. Mas, e quanto a nomear um administrador para a principal oposição? Você tem algo sobre isso? Bem, se isso for surgir novamente, não é meu lugar discutir, supor ou hipotetizar também. Acho que isso será tudo por hoje. Certo, pessoal. Estaremos de volta na segunda-feira. Teremos nosso briefing na segunda e sexta-feira da próxima semana. Tudo bem. Obrigado, pessoal. Obrigado, aqui está um dia lindo lá fora. Aproveita.